Boa noite a todos. Estamos aqui para a terceira palestra desse primeiro dia de simpósio internacional sobre educação e tecnologia. Vamos contar agora com a participação do professor André Lemos, que é da Universidade Federal da Bahia. A palestra vai ser Comunicação, Mediação e Cybercultura. O professor André Lemos ele é doutor em Sociologia pela Université René Descartes, da França, é professor titular da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, pesquisador 1A do CNPq, coordena o Laboratório 404, que é um laboratório de pesquisa em mídia digital, redes e espaço. Ele dedica os esforços de pesquisa e desenvolvimento de atividades em pesquisas, investimentos que são transdisciplinares, que envolvem teoria da comunicação, teoria sociológica, filosofia e sociologia da técnica, além de cybercultura e a conexão entre o espaço das cidades e as tecnologias de comunicação e informação. Então, eu vou passar agora a palavra ao nosso convidado, o professor André Lemos. Espero que todos aproveitem. Ao final da palestra, haverá um momento em que o professor responderá questões, observações, fará comentários acerca das provocações, no bom sentido, né, que a audiência mandar. Um abraço. Agora o professor André Lemos. Boa palestra a todos. Obrigado, boa noite a todos e todas. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite. É um prazer, uma honra participar do terceiro simpósio Educação Tecnológica e Sociedade. Queria agradecer a professora Andréia Assis Ferreira e também ao professor Antônio Lopes Alves, que está aqui mediando a nossa conversa hoje, e o Alexandre Siqueira, que está aqui nos bastidores, fazendo com que tudo isso funcione direito. É sempre o nosso novo normal aqui, essa tensão em relação às conexões, às plataformas, etc., mas vai tudo correr bem e a gente vai poder conversar um pouquinho sobre esse tema. Então, agradeço o convite e parabenizo aí pela atividade, pelo simpósio. É sempre muito difícil a gente produzir coisas na academia e ainda mais num período como esse, é muito complicado, tudo muito difícil, então é sempre interessante quando a gente consegue dar prosseguimento ao nosso trabalho, mesmo na adversidade, e é isso que faz das universidades públicas lugares de excelência no país, né? Eu vou falar desses três temas. Na realidade, esses três temas eles abordam o meu atual projeto de pesquisa. Eu não vou tratar exatamente dele aqui, porque vai caminhar por questões teóricas muito específicas, e eu acho que não é esse o nosso interesse aqui agora. Obviamente que se nas perguntas, nas questões, nos comentários, eu posso talvez desenvolver alguma coisa, mas eu vou falar um pouquinho falar dessas duas coisas, da mediação e da cultura digital e da educação, já que estamos aí num simpósio e numa linha de pesquisa sobre educação tecnológica e sociedade. Então, vou falar um pouquinho sobre os desafios que a gente está vivendo hoje também em relação à educação e ao uso dessas tecnologias. Vou falar, num primeiro momento, sobre a pandemia e como é que esse vírus se transforma mesmo num agente mediador importante na cultura, na sociedade contemporânea, não só no Brasil, mas no mundo. Nós estamos vivendo um problema global, mundial, né, com indas e vindas, vendo agora uma segunda onda acontecer fortemente na Europa, provavelmente chegará ao Brasil. Alguns epidemiologistas já falam dessa segunda onda começando, pelo menos aqui o secretário na Bahia já fala de um crescimento das infecções. Então, nós temos um problema aí importante. Eu queria tratar ele como um mediador importante que vai revelar problemas interessantes, tanto para o nosso tema aqui da cultura digital, como também da educação. Então, vou falar sobre isso, que eu estou chamando de mediação. Depois eu vou falar sobre a cultura digital hoje. Acho que estamos vivendo um momento de transição muito grande do que foi a cultura digital nos anos 90, todas as esperanças em relação à cultura digital nos anos 90.
80, 90, e hoje, né, com o novo estado dessa cultura, que eu vou tentar rapidamente também pincelar quais são as diferenças em relação ao surgimento da cultura digital, desde o surgimento da microinformática na década de 70, mas mais com a internet, o surgimento da internet nos anos 90, surgimento no sentido de popularização, né? E, por último, vou falar sobre a educação e alguns desafios, algumas questões que são importantes para a gente compreender o nosso momento. Então, esse vai ser o nosso cardápio aí. Eu vou tentar usar um tempo, mas não vou me alongar muito. Gostaria que vocês também tivessem tempo para perguntar, que a gente possa conversar. Mas eu nunca cumpro essa promessa, na realidade eu acabo falando muito, e vamos ver onde é que eu consigo chegar. Então, bom, a primeira coisa esses tempos de crise, principalmente com a pandemia, vários problemas passam a ser, não são problemas que nós não conhecemos, mas são problemas que são desempacotados de outra maneira. Né? Aquilo que estava aparentemente bem arrumadinho no seu quadradinho começa a mostrar, a abrir essa caixa e a mostrar entrelaçamentos complicados. O vírus, ele não é um problema biológico, né, de saúde, isolado. Né? O que nós estamos assistindo é um múltiplo agenciamento desse vírus, da doença, da pandemia, descortinando assim diversas controvérsias em áreas distintas, né? Científica, econômica, política, epidemiológica. Então, a gente sabe bem que vírus, ideias, bactérias, vegetais, instituições, tecnologias, minerais, nada existe enquanto entidade isolada. Não é? Obviamente que as idiosincrasias e as particularidades nos permitem afirmar uma certa individualidade, mas longe de uma essência totalmente isolada dos outros. Né? Então, a ideia de mediação ela é uma ideia potente, porque mediação significa passar por outros para existir. Nós podemos expandir isso para todas as escalas, desde as moléculas, as partículas, os animais superiores, inteligentes, etc. O vírus, mais do que um objeto biológico, né? Nós falamos sempre de isolar o vírus no laboratório, mas o vírus não existe no laboratório, o vírus existe na natureza. E ele vai aí nos convocar a determinadas formas de agência. Então, o vírus ele é um construto. Eu gosto muito da expressão da Dana Haraway, que ficou conhecida como autora do Manifesto para Ciborgues, feminismo, pós-humanismo, etc. Mas ela tem, nos últimos livros, falando muito desse construto natureza-cultura, ou nature-culture. Na realidade, não dá muito para separar essas duas palavras. A separação dessas duas palavras ela sempre nos leva para perspectivas equivocadas, ontológicas sobre as coisas. Então, a questão é entender esse agenciamento epidêmico com várias formas de construção. Então, o vírus ele é um mediador importante porque o vírus ele é construído. Ele é um objeto orgânico, muito bizarro, um vírus, né? Vocês sabem, um vírus ele não respira, não se alimenta, ele é uma proteína, um código DNA, RNA, que a única função dele é encontrar um hospedeiro para se reproduzir. Né? Então, ele é uma entidade que precisa passar por outros para existir, assim como nós, né? E precisamos sempre de outros para existir, humanos e não humanos, e que os elementos constitutivos vão aparecer a partir de várias formas de construção. Primeiro, alguns autores vão apontar que é por causa da globalização, né, de uma circulação ampla de commodities e de uma relação muito ampla, mais imbricada entre nós e os outros animais. Né? Então, não se sabe exatamente se veio do morcego, de outros animais aí, mas vem desse consumo animal, e do fluxo de pessoas e de commodities ao redor do mundo. Então, o vírus não seria o que ele é hoje, a pandemia não seria o que ela é hoje, sem a globalização. Então, ele é construído pela globalização. Ele também é um construto da ciência, né? Tem um nome, SARS-CoV-2,
é um nome científico, o nome da doença é Covid-19. Né? Então, isolado no laboratório, depois de algumas controvérsias, os cientistas chegam a um determinado acordo sobre o mapa genético do vírus e o que ele é. Então, mas isso é construído em laboratório. Né? Ser construído não significa que esteja errado, não é? Porque tudo é construído. A nossa questão é como se constrói as coisas e como nós devemos construir bem as coisas. Então, ele é um construto. No começo falávamos de uma epidemia, mas existe um protocolo da Organização Mundial da Saúde que, alcançar determinados países, transforma isso não em epidemia, mas em pandemia. Então, a própria noção de pandemia também é um construto elaborado pela Organização Mundial de Saúde, que vai nos permitir enquadrar esse vírus sob o prisma da ciência. Nós, na comunicação, as mídias, também vão produzir o vírus, porque nós vamos produzir um discurso sobre ele, nós vamos falar de outras pestes, nós vamos remeter para questões que estão acontecendo em vários países. Então, a mídia produz um discurso jornalístico que vai produzir também o fenômeno, não é? Em torno da origem, em torno das formas de tratamento, em torno das buscas por vacina, comparações, né? Como se estivéssemos agora, por exemplo, quase chegando numa nova guerra da vacina. A diferença é que a primeira, 100 e poucos anos atrás, foi causada pelo povo que não queria a vacinação obrigatória do governo. Agora nós estamos ao contrário. Agora é o governo que não quer que as pessoas se vacinem. Inclusive, o nosso presidente hoje disse que não entende muito porque está procurando vacina, melhor seria investir num remédio. Né? Então, nós estamos aí. Isso é um construto político. É um construto político da epidemia também. Né? No começo se negou, é 7 mil, é uma gripezinha, não vai acontecer nada. Então, isso é uma construção, ele também é construído por esse discurso político. Né? Então, ela é uma dimensão fundamental daquilo que nós vamos fazer ou daquilo que a gente não vai fazer. Se vai mobilizar recursos, se vai mobilizar infraestrutura, se vai mudar planos de ação específicos. Né? Nós vimos que não. Né? Que foi, no nosso caso do Brasil, não houve nenhuma posição de uma coordenação central e sim foi delegado para os governadores, para os estados tomarem conta do processo. Então, o vírus também é construído. Então, ele é construído pela globalização, ele é construído pela ciência, ele é construído pela mídia, ele é construído politicamente. Isso serve para tudo. Eu estou falando do vírus, da epidemia, da doença, mas nós podemos falar sobre todas as coisas. Né? Como é que elas são construídas. De novo, o que importa, ela não é falsa porque ela é construída, e sim como é que o embate sobre a construção é que nos leva a posições mais interessantes. Então, o debate sobre elas é que vai trazer uma questão importante sobre qualquer assunto. Né? Então, o vírus nos colocou nesse momento e trouxe também questões importantes para a cultura digital, que eu vou falar daqui a pouquinho. Apenas mais 2 detalhes em relação ao vírus. Ele nos parece como aquilo que nos isola, mas ao nos isolar, algo que a gente podia... Eu comecei a falar sobre isso em março, abril, maio. Eu não sei aí em Belo Horizonte, mas eu vi cenas hoje, no final de semana aqui em Salvador, inacreditáveis. Falar do vírus, da pandemia, do isolamento já virou algo anacrônico, porque as pessoas já estão, pela negação, não estão mais isoladas, né? Então, o que o vírus apontava no início era que a gente precisava se isolar, precisava ter medo das superfícies. Tudo é assustador, tudo é ameaçador. A maçaneta da porta, a comida que eu vou receber, a outra pessoa que eu vou entrar em contato, tudo é ameaçador. Essa ameaça nos leva justamente para o outro lado, que é a mensagem do vírus é que nós só existimos mesmo conectados. Né, aos outros, às superfícies, às coisas. E que nós precisamos politizar essas conexões. Isso é que é importante. O que nós estamos fazendo hoje no Brasil, mas em outros países, não é só no Brasil, não. Está acontecendo na Alemanha, está acontecendo na França, está acontecendo no Reino Unido. As pessoas cansaram e começaram a não prestar mais atenção a isso. Então, a politização desse vírus nos leva para uma ideia que seria muito interessante para pensarmos. Por exemplo, a ideia de que precisamos do outro para existir. Né? Sabemos disso, mas agora ficou muito evidente porque precisamos que a comida chegue em casa, né? Que o médico me atenda. Mas como é que eu vou fazer isso sem me contaminar nas superfícies?
E segundo, que a liberdade nunca é uma liberdade pessoal. A gente também aprende isso desde pequenininho, né? A liberdade de um acaba onde começa do outro. A gente sabe disso. Mas muitos estão desafiando as recomendações porque acham que o corpo, a liberdade é uma propriedade privada. Então, que eu posso fazer o que eu quiser. Não é. A liberdade não é uma propriedade privada, ela não é uma posse, ela deve ser entendida como uma dimensão social. Então, tem uma autora no Le Monde, no dia 25 de julho, publicou um texto de uma escritora japonesa chamada Yoko Tawada, que o texto dela é o vírus como uma metáfora do cidadão ideal. Ela vai dizer que o vírus, se ele não matasse, por isso que ela vai dizer que não é exatamente o cidadão ideal, porque ele mata. Se ele não matasse, ela diz assim, abre aspas, se ninguém morresse, eu chegaria ao ponto de elogiá-lo como uma metáfora para o cidadão ideal do mundo. Por quê? Porque ele cruza fronteiras nacionais e religiosas, porque ele se transforma constantemente para se adaptar a um novo ambiente, porque ele se mantém vivo graças ao contato humano, às discussões intensas, aos concertos, às leituras, ao teatro, que gosta de visitar avós e amigos doentes, que não faz mal às plantas, não mata os animais, não contamina nem o ar nem a água. Então, para ela, o vírus seria uma metáfora desse cidadão ideal, dessa liberdade entendida aí como uma liberdade aberta, né? Não como uma posse. Bom, no nosso caso, essa pandemia vai nos trazer aí a força da ausência, não é? Nós vamos perceber mais fortemente as ausências e vamos dar mais importância àquilo que falta. Né? O que está em jogo é a nossa dependência de outros para viver. De outros aqui eu falo de uma maneira geral, desde as bactérias que povoam o nosso intestino e faz com que a gente possa existir, até os amigos próximos, os familiares, os objetos, etc. Então, temos que pensar dessa maneira. O vírus vai trazer logo rapidamente duas questões importantes para a cultura digital. Primeiro, começamos a falar que temos que ficar em casa. Isso vai desempacotar já um monte de problemas no Brasil. Não é? Muitas pessoas não têm casa para ficar. Então, elas não ficavam em casa, não é porque elas não queriam ficar em casa. É porque mais de 50% da população brasileira vive em casas precárias, ou seja, poucos metros quadrados para muita gente. As pessoas não têm um quarto para ficar. Então, imagine 8 pessoas em 30 metros quadrados durante todo o dia. Não é? É muito complicado. Então, começamos, não que a gente não soubesse disso, mas que isso começou a ficar mais... se transformou num problema, efetivamente. Assim como a conexão. Nós podemos fazer hoje coisas, estamos fazendo isso aqui agora, por causa da internet. Mas nem todo mundo tem internet. Muitas pessoas não têm equipamentos. Muitas pessoas, a nossa conexão é muito precária. Não falo, a gente está dando aula agora na UPA, vocês aí também. Às vezes, quando fazemos reuniões, as conexões são precárias, não é dos alunos, não, são precárias dos professores também. Então, a infraestrutura da internet no Brasil é muito precária. Né? Então, a gente começou é isso que eu falo do desempacotamento. O vírus começou a desempacotar isso. E desempacotou também um problema que eu vou tratar mais na frente, que é da nossa, e aí a área de vocês, né? Então quero até ouvir mais, porque são vocês aí os especialistas nisso, problemas, porque eu trabalho nessa área de cultura digital desde 1990, quando eu fui fazer o meu doutorado na França, fui fazer sobre isso. E desde então a gente fala muito sobre a potência dessas tecnologias para a educação, a potência da conexão, da inteligência coletiva, etc, etc, etc. Só que agora nós fomos realmente desafiados a produzir coisas. E parece que nós fomos pegos de calça curta. Não é? Assim, nós na universidade passamos muito tempo, primeiro, para saber o que fazer, porque muitos professores não tinham a menor literacia para lidar com essas tecnologias. Não tinham. No ensino secundário, né, tem um filho de 11 anos que está na escola, uma excelente escola aqui em Salvador, os professores completamente despreparados para lidar com isso. Não é?
totalmente despreparados, a escola totalmente despreparada para lidar com isso. Então, o vírus também desempacotou uma espécie de crença de que, olha, essas tecnologias são muito importantes, mas na hora do vamos ver, que é agora, muitos problemas começam a acontecer. Eu vou voltar a isso adiante. Então, o que eu quero dizer aqui é que o vírus vai trazer esse primeiro movimento aí de nos colocar, nós no Brasil. Né? Então, isso vai acontecer de maneira diferente. Como é que isso vai se desempacotar? Na França, na Suíça, no Canadá, nos Estados Unidos, na Itália, é diferente, porque vai lidar com outros mediadores importantes aí. Não é? Talvez não tenha tanto problema de conexão, a Suíça, o Canadá, não é? Ou de moradia. Né? Mais de 50% das moradias no Brasil não tem esgoto, não tem saneamento básico. Então, precisamos resolver essas coisas que não são resolvidas. Então, o vírus vai trazer isso, porque as pessoas precisam ficar em casa, as pessoas precisam de água para lavar as mãos, que é a higiene mínima, né, disponível, e precisam se conectar. Nós, na UFBA, começamos um semestre, criamos um semestre suplementar, que não é obrigatório, é para aqueles que podem fazer, para adiantar, precisam se formar, etc. Por quê? Porque 70% dos nossos alunos vivem em famílias com um salário mínimo per capita. Muitos deles não têm computadores, não têm onde ficar, não têm onde estudar. Então, nós não poderíamos simplesmente começar um semestre, porque iria criar ainda mais exclusão. Então, tudo era muito complicado. E o que nós vamos fazer exatamente? Vamos usar que plataforma? Qual é a discussão que tem aí? Como é que nós vamos fazer o curso? Vai ser presencial? Vai ser assíncrono? Etc, etc, etc. Então, o vírus desempacota isso. Isso é um problema importante. Então, queria apontar para esse problema de infraestrutura, né, que esse agenciamento vírus vai produzir hoje para a gente. Então, esse é um primeiro ponto. Meu segundo ponto é a cultura digital. Né? Então, nós já falamos um pouco disso. Nós estamos com essas plataformas, nós somos reféns dessas plataformas. Né? Então, nós usamos o Google, nós usamos o WhatsApp, nós usamos o Instagram, nós usamos o Facebook, né? Nós usamos o Twitter. Né? Isso tudo são as plataformas que constituem o que os autores estão chamando de plataformização da sociedade. Ou seja, a sociedade hoje tem nessas plataformas, que são uma espécie de superfície de grandes mega plataformas, de grandes empresas, na realidade 5 grandes empresas, chamadas de Big Five ou GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, que dominam toda essa nova cultura de plataforma. Então, a cultura digital hoje é uma cultura de plataformas digitais, infraestrutura de hardware e de software, a partir de processos de dataficação, que é pegar todos os nossos gestos e ações e transformar isso em dados que são produzidos em larga escala, Big Data, processada por grandes computadores e lógicas de machine learning, inteligência artificial, uma lógica algorítmica, que vai produzir ações, mediações, é uma forma de mediação, sobre os usuários, fazendo com que, primeiro, nossa atenção seja retida, segundo, nosso engajamento na plataforma aumente, para que elas possam rentabilizar a partir de produtos, são máquinas publicitárias, né? E que vão produzir cenários proativos sobre aquilo que nós vamos encontrar ou queremos encontrar. Porque a gente só volta para um lugar onde nós somos bem tratados, não é verdade? Porque se a gente for maltratado, a gente não vai voltar, a gente vai num restaurante. Quando chega num restaurante, o cara te dá uma sobremesa de cortesia, opa, vou voltar no restaurante. Quando eu voltar no restaurante, ele vai saber que eu gostei daquela sobremesa de chocolate e vai me oferecer de novo. Ou algo próximo ao chocolate, eu vou voltar. A lógica da plataforma é a mesma, não é? Ele vai nos oferecer informação que a plataforma, a partir dos nossos dados, entende que é a melhor coisa para a gente. Então, se eu gosto de chocolate, ele vai me mostrar mais chocolate. Então, eu vou tender a ficar mais ali, porque ele está me mostrando mais coisas que eu curto, que eu gosto. Bom, essa é a atual cultura digital. Bem diferente
do começo da internet, nos anos 90. Porque hoje nós temos uma espécie de demônio no meio do sistema, que são os algoritmos. Tudo tem algoritmo, tudo que é ligado à informática tem algoritmo. Mas o algoritmo aqui agora, ele é algo que vai justamente tentar me agradar. Então, quando eu entro no Facebook, eu vou receber mensagens que o professor Antônio não vai receber. Porque, para ele, o processamento algorítmico vai dizer: eu vou agradar o professor Antônio entregando isso. E eu vou agradar o professor André entregando aquilo. Não se trata tanto do problema daquilo que é visível, mas daquilo que é invisível, daquilo que está escondido. Porque, normalmente, as pessoas, eu acho que cada vez menos elas acreditam nisso, elas já estão cada vez mais conscientes, cada vez mais a tendência é as pessoas acreditarem que aquilo que elas recebem é aquilo que existe, quando, na realidade, elas estão sendo, entre aspas, manipuladas pelo sistema para produzir aí engajamento e continuidade nas... Eu chamo isso de PDPA. P de plataformização, D de dataficação e PA de performatividade algorítmica. Bem diferente do que era a internet nos anos 90. Quando eu entrava na Usenet, que era uma lista de discussão de fóruns de discussão, esses fóruns eram anônimos e temáticos. Quando eu entrava, eu via o fluxo das mensagens chegando em tempo real, como as pessoas iam postando. Eu ia sabendo ali, não era eu ia lendo aquilo que o sistema acha que eu me interessaria. Não era assim que funcionava. Não? Então, nós temos hoje esse tipo de excitador, não é? Que vai excitar para que você clique, que você escreva, que você pontue, que você compartilhe. Essa é a dataficação, que é todos esses pequenos cliques que vão servir de dados para alimentar o próprio sistema. Um recente documentário, talvez vocês já tenham discutido, ou muitos já assistiram, ou não, que está que está disponível na Netflix, que é o Dilema das Redes. O Dilema das Redes vai falar disso, né? A partir do depoimento de pessoas que trabalharam nessas empresas. Tem o Tristan Harris, que era do Google, que hoje tem uma empresa sem fins lucrativos, o Justin Rosenstein, que foi o criador do botão curtir do Facebook, o Tim Kendall, que era o diretor de monetização do Facebook, o Guillaume Chaslot, que criou a infraestrutura de recomendação do YouTube. Então, esses caras começam a denunciar essas plataformas, dizendo que o objetivo delas é a manipulação, a vigilância distribuída e a desinformação, e que eles ganham dinheiro justamente disso. São máquinas, como eu disse, publicitárias de coleta. No documentário, não há nenhuma novidade, porque esses problemas nós já conhecemos, mas ele tem um papel importante para as pessoas, digamos assim, que não estudam isso, que apenas usam e que recebem uma porrada porque ele é muito assustador, até demais, na realidade, né? E meio simplório também, né? E, no fundo, eu acho que é uma espécie de... todos são jovens, homens, brancos, bonitinhos, fortinhos, né, de um lugar hipercompetitivo, que é de grande parte da Califórnia, nos Estados Unidos, né, que foram os caras que desenvolveram todos esses sistemas, e disseram: nós fomos traídos. Ora, como eles se acham deuses, aquilo que eles criaram ou vão salvar o mundo, ou vão destruir o mundo, né? Então, agora, como eles estão fora, então, agora isso aí vai destruir o mundo, as pessoas não vão ter mais sociabilidade, etc. Bom, isso é um pouco, assim, primeiro, uma certa ignorância sobre a dinâmica do desenvolvimento das tecnologias e principalmente das mídias, sempre passa por desvios, apropriações, etc. E um grande exagero narcisista, nerd, pseudo-intelectualizado para chamar a atenção sobre esses problemas. Isso dito não significa que os problemas apontados não sejam verdadeiros. Eles são, tá certo? Porque induz comportamento, nós temos uma indústria de fake news, ou as redes se alimentam pela fake news, porque são informações que circulam, então as pessoas clicam e passam, por esse processo de dataficação, né? Só rapidamente, digitalização é o que nós fazíamos na década de 90. Pegar um livro, escanear e virar um PDF. Pegar uma escola que está física e colocar um site na internet com as informações. Isso é a digitalização.
A dataficação é a transformação de todas as nossas ações. Quando a gente procura uma coisa no Google e apaga, o Google capta todas as nossas ações para gerar informações que vão alimentar Big Data, Machine Learning, e vai começar a dar coisas bem endereçadas para todo mundo. É isso que se chama de capitalismo de dados ou capitalismo de vigilância, porque eles estão vigiando os nossos dados. Não necessariamente de forma nominal, mas isso vai voltar para a gente de uma maneira ou de outra. Então, o que o vídeo aponta, no fundo, é essa PDPA, plataformização, dataficação e performatividade algorítmica, que está na base da sociedade contemporânea hoje. Se vocês quiserem ter uma ideia do que é essa plataformização da sociedade, é só olharem para a tela dos seus telefones celulares e vejam como vocês, nós, estamos dependentes desses aplicativos para agir, né? Ou para mandar uma mensagem, ou para falar com alguém, ou para pedir um carro, ou para pedir comida, ou para se informar, etc. Né? Isso passa a ser a interface da nossa ação sobre o mundo. Então, essas plataformas e o processo de dataficação vai trazer aí essa nova cultura digital, né? Porque essa cultura digital, o Pierre Levy vai falar de inteligência coletiva, o Derrick de Kerkhove vai falar de inteligência conectiva. Eles estavam errados? Não. Eles estão errados? Ainda não. Mas a internet ainda é isso. Ainda é uma potência da conexão. Ainda fazemos coisas maravilhosas pela internet. Né? Nós estamos aqui agora fazendo uma dessas coisas maravilhosas, né? Que é circular o pensamento, conversar, discutir. Se não tivéssemos isso aqui, não estaríamos fazendo nada. Meu filho está aqui isolado. Né? Eu fiquei pensando, quando eu tinha 11 anos, não tinha nem televisão com controle remoto. Não tinha. Eu tinha que me levantar e brigar com as minhas irmãs para ver quem é que ia mudar o canal ou diminuir o volume da televisão. Tínhamos 3 canais, preto e branco. Preto e branco. Não tinha nada. Eu sou de 62. Eu não sou tão velho assim, mas é isso. Né? Na Copa de 70, eu vi a Copa de 70 preto e branco, tem flashes apenas. Não me lembro direito. Mas não tinha nada. O que eu gostava de fazer? Descer para brincar com os meus amigos. Eu morava no Rio de Janeiro, na capital, morava num prédio. A única forma de divertimento que eu tinha era brincar com os meus amigos. Hoje, eu estaria como? Totalmente isolado dos meus amigos, sem poder descer para brincar, convivendo apenas com meus pais. E como eu tinha 2 irmãs, tenho, né, 2 irmãs, poderia continuar pirraçando as 2. Né? Mas quem não tem irmão, né, vai fazer o quê? Totalmente isolado. Meu filho não, ele pode ir para a aula que ele detesta, que é essa aula à distância, que ele não consegue se concentrar, difícil, ruim, e ele joga videogame. E o jogo do videogame é o momento que ele está com os pares. Ele não está jogando Tetris sozinho, ele está jogando em comunicação com os pares, jogando Fortnite, Minecraft, Fall Guys, que são jogos muito interessantes e que ele joga em equipe. Em equipe briga e coordena. Então ele está socializando com pares, tendo que ter discussões éticas, às vezes sai chorando, brigam. Aí vem para mim, às vezes eu penso em intervir, eu digo, não, ele tem que resolver os perrengues dele, assim como ele tem que resolver na rua. Não é? Então, essa é uma coisa interessante. Muito não, videogame. Claro, temos que controlar o tempo de tudo. Tem que ter o tempo da leitura, tem que ter o tempo de conversar, o tempo de jogar uma bola, de fazer alguma coisa, mas demonizar o videogame não é uma saída nesse momento. E demonizar a tecnologia não é o que eu estou tentando apontar aqui. Eu estou tentando apontar questões. A inteligência conectiva, mas é a partir dessa inteligência conectiva que nós estamos vivendo hoje uma polarização política inacreditável, uma imbecilidade generalizada em relação, e com orgulho, inclusive, não é? Se há 30 anos atrás, quando eu comecei a estudar isso, eu estava com Pierre Levy fez parte da minha banca, nós somos amigos, fizemos um livro juntos depois. Eu falei isso para ele. Não, mas e agora? E agora? Como é que a gente se posiciona? Porque nós vimos a potência da conexão. Quando eu estava na França, a internet estava começando e eu consegui acessar a biblioteca do Congresso americano. Pô, sensacional! Eu consegui acessar o Louvre, embora eu estivesse próximo, mas era maravilhoso acessar isso. Mas e agora?
É por causa dessa conexão, dessas redes, que nós temos fake news, que nós temos polarização política. E se alguém há 30 anos me dissesse assim, olha, daqui a 30 anos você vai ter grupos se alimentando da internet para dizer que a Terra é plana. Eu diria, não vai ser possível, porque nós temos uma inteligência disponível, todo o conhecimento está disponível, não estamos mais numa era da escassez da informação, estamos na era do excesso da informação. Né? Então nós temos muito, mas é justamente esse excesso que gera, primeiro, também a partir de uma alimentação algorítmica. Se eu quero encontrar informação sobre Terra plana, eu vou conseguir encontrar mais e mais e mais e mais informação sobre Terra plana, e vou acabar com o orgulho ignorante minar tudo o que vem da ciência. Então estamos em grandes retrocessos hoje. Não é só o Brasil, não. O Brasil é um expoente disso, mas não é só o Brasil. Isso está acontecendo no mundo também, em vários outros países. Então, por causa da internet, também pela internet. Então nós temos hoje que pensar estruturas emancipadoras em relação a esse novo Estado. Como é que a gente tem que fazer isso? Questionar essas plataformas, tentar cultivar a serendipidade, ou seja, procurar coisas diferentes. Não aceitar rapidamente indicações das plataformas, porque isso a gente alimenta ainda mais o algoritmo. Em vez de clicar num link oferecido pelo YouTube ou Facebook, procure o link, procure alguma coisa. Procurar vai mudar, né? Você vai alimentar o Google, mas você não vai alimentar tanto as outras plataformas. Então nós temos aí que entender esse novo momento, politizar esses novos mediadores, porque estamos com mediadores importantes aí. Não é? Quando a gente está no Facebook, não são apenas humanos trocando informação. Quando eu mando algo pelo Facebook para os meus amigos, eu não tenho a menor ideia de quem vai ver, quanto tempo vai ver, eu não sei, porque eu tenho um mediador que posta, entre aspas, junto comigo, que é o algoritmo. Então eu tenho que entender o funcionamento desses algoritmos para poder politizar e para poder entender esse processo. Não estou dizendo que temos que largar a internet, não. Acho que o mundo pode ser dividido entre antes e depois da internet. Talvez seja a estrutura de informação mais maravilhosa que o homem criou. Né? Mas nós temos que nos preocupar com isso. A inteligência coletiva não vai dar conta sozinha, né? Porque nós precisamos pensar nessas coisas. Então, o documentário ele vai apontar para isso, mas, de novo, de uma perspectiva que não reconhece o imponderável, que não entende as lógicas de apropriação e de desvio dos processos da evolução do sistema técnico. Então, precisamos levar em consideração, mas sem grandes... politizar, eu diria. Politizar e ter uma discussão, isso que nós estamos fazendo aqui, identificar, criticar retrocessos sociais e políticos e cognitivos. Não é? Porque quando botamos algo numa plataforma algorítmica, parece que o resultado está dado. Porque o dado é limpo e bruto e o algoritmo é um meio técnico e racional de produzir um resultado. Não é. O algoritmo é uma escrita e, como toda escrita, ele produz enviesamento. E o dado, não existe dado bruto. Todo dado é uma leitura específica do mundo, é uma forma de transformar o mundo em uma grandeza operacionalizável. Então nós temos que politizar o dado, temos que entender o código. Não todos nós, mas temos que os códigos devem passar por auditorias. Devemos pensar sobre isso. Não podemos delegar a esse seu objeto, quem pensa é o sujeito, porque perdemos de novo as mediações, como eu comecei a minha fala, que é o entrelaçamento. Ou a gente entende o entrelaçamento, ou a gente vai compreender mal a postura do sujeito, que não há sujeito sem os objetos. Não existe, né? A nossa subjetividade é produzida mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Bom, isso nos leva para o nosso terceiro ponto, já estou há 40 minutos, vou tentar agora ir para o nosso terceiro ponto, que é da educação. Já falei um pouquinho sobre isso. Né? Vários problemas foram desempacotados pelo vírus e as soluções vêm das plataformas. Vários colegas da universidade questionando como é que nós vamos deixar o nosso sistema na mão do Google, ou na mão da Microsoft, ou na mão de outra empresa, ou no Facebook. Todas essas plataformas que nós precisamos hoje para viver em sociedade são de grandes empresas. O que nós vamos fazer? Não é? Eu tentei usar o Moodle. O Moodle é muito interessante, mas é muito complicado. Os meus alunos preferem, vamos usar o Classroom do Google, que é muito mais simples. Estamos usando. Né? Mas a gente tem que pensar sobre isso.
A gente tem que politizar isso também. Então, ele desempacota esses problemas de dependência dessas plataformas, ele desempacota o problema de infraestrutura, que eu já falei, onde as pessoas estão. Né? Eu fiz uma prova agora, recentemente, pela internet, né? Um questionário que eles tinham que responder. A maioria dos alunos que se matricularam tinham conexão, mas um aluno disse: eu não tenho conexão, não tive como fazer. Então eu tive que chamar ela e dar uma outra oportunidade, porque ela não tinha como fazer, ela não tem computador em casa. Como é que ela vai fazer? Né? Então a universidade ofereceu, teve uma verba aí do MEC que foi usada para comprar chips de conexão e computadores, mas mil, isso não dá para nada. Né? É muito pouco, muito pouco. Então nós temos esses problemas, precisamos enfrentar isso politicamente. Que lição nós vamos tirar dessa pandemia? O que vai ser das escolas? Como é que nós vamos pensar esses processos? Precisamos pensar isso. Vai voltar rápido. Acabou a pandemia, então vamos fechar a internet e vamos continuar a produzir a mesma coisa. O acesso a computador, níveis diferentes de informação. Muitas pessoas têm acesso à internet pelo celular, pré-pago. Mas a conexão é muito ruim, rapidamente se esgota, é caro. Então, nós temos que pensar sobre isso. Né? Uma pesquisa da Folha de alguns meses atrás, 70 milhões de pessoas têm acesso precário ou inexistente no país. 70 milhões de pessoas. Né? A maioria, a parcela da população que nunca usou a internet está na classe D e E. A grande problema, os principais problemas de conexão estão na região norte e nordeste do país. Então nós temos, de novo, a mesma desigualdade, e a máscara é um objeto interessante para ver essas desigualdades. Né? Hoje ela começa a se perder, as pessoas começam a não usar mais, mas quando usava, os lugares por onde eu circulei, só quem usava máscara eram os empregados. Só. No condomínio, está proibido, tem que usar máscara em área comum. Se você vai reclamar, o cara diz que não vai usar, mas o porteiro é obrigado a usar. Né? Então, a pessoa que está na rua trabalhando é obrigada a usar. Né? E as pessoas não usam. Então, a máscara poderia ser um objeto até revolucionário de dizer: vamos nos preocupar com o comum e com os outros. Se transforma de novo num instrumento de reforço das desigualdades, reforço dos estereótipos. Os pobres, os negros, os mais baixa renda que estão usando as máscaras e que são obrigados a usar. Não estão usando também. Quando eles podem, eles tiram e vão para a rua. Né? Mas são obrigados pelas empresas e pelos condomínios onde trabalham, etc. Uma outra pesquisa da onde é isso, meu Deus? Do CETIC-BR, 58% das escolas não tem nenhum professor com formação em TIC no Brasil. 4% receberam alguma formação em estudo do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação de 2018. Já tem 2 anos, mas não acredito que tenha mudado muito. Bom, então nós temos esses desempacotamentos aí. Né? Bom, primeira coisa que eu gostaria de dizer, a internet surge no meio universitário americano. Vincular a internet à educação não é algo que a gente precisa inventar, porque ela surgiu nas universidades americanas, primeiro para escapar de ataque soviético militar, mas depois de estudantes que começaram a criar grupos de discussão, BBS, chats, MUDs, que eram jogos. Primeiro e-mail foi em 71, BBS em 78. A Usenet, que era essa rede que eu falava no começo de troca de mensagens por grupos, é de 1979, tinha os newsgroups, que você entrava, era anônimo global. Então tinha um fórum sobre tudo, sobre física quântica, sobre cerveja, sobre futebol, educação, sobre tudo. Só que era anônimo. No final dos anos 90, teve uma charge na New Yorker, que apareceu um cachorro teclando, e ele dizia para o outro cachorro: na internet ninguém sabe se você é um cachorro. Isso era em 1990. Agora não só sabe qual é o cachorro, a raça do cachorro, o que ele come, por onde ele anda, quanto tempo ele fica na internet. Agora nós estamos num outro nível de internet. Uma outra coisa. É uma outra coisa. Quando a gente faz uma busca no Google, o Google monitora vários dados nossos. Por isso que quando eu coloco café, vai aparecer cafés próximos aqui do bairro onde eu estou. Se vocês colocarem aí, vai aparecer em Belo Horizonte, não vai aparecer na Turquia, porque não tem muita lógica. Por quê? Porque o sistema quer me agradar.
Se eu estou procurando café, provavelmente eu estou procurando um café aqui perto, e não na Turquia, em Istambul. Né? Então, esse é o capitalismo de dados ou o capitalismo de vigilância. Os chats 88, os blogs 99. Então, não é nenhuma novidade trazer a educação para a internet. Isso é importante. E acho que tem uma outra coisa interessante também, é trazer para o mundo da vida. Porque é engraçado a gente ter uma aula sem nenhuma tecnologia e as pessoas chegarem olhando para os seus celulares nas aulas, né? Porque está todo mundo, adolescente, adulto, jovem, todo mundo teclando o tempo inteiro. Aí quando você vai para a aula, você tira aquilo e você entra num mundo paralelo de coisas que você vai absorver de outra maneira. Claro que tem um data show, tem um computador, tem internet, etc. Mas eu acho que utilizar essas ferramentas na aula, claro, há níveis e níveis, né? Uma coisa no primário, outra coisa no secundário, outra coisa na universidade, outra coisa no mestrado ou no doutorado, né? São níveis bem diferentes, são usos bem diferentes. Mas a gente precisa levar isso a sério, né? Então, algumas questões que eu gostaria de destacar para não me alongar muito. Primeiro, estamos dependentes de empresas privadas e de processos de vigilância digital. Temos que pensar sobre isso. Né? Temos que pensar sobre. Não tem solução, mas temos que pensar sobre isso. O acesso à internet é precário. E temos que melhorar o acesso. Vem aí o 5G, mas está no imbróglio de uma briga comercial entre os Estados Unidos e a China. Não é? Então, o 5G pode melhorar muito a conexão, inclusive para o interior do Brasil, sem precisar de parabólica. Pode melhorar muito. Certo? Precisamos fazer isso. Precisamos melhorar o acesso a equipamentos. Não é? As pessoas precisam ter formas de ter acesso a equipamentos. Falta preparo ou visão dos professores, que era o que eu falava antes. Não é? Assim, precisa levar mais a sério essa discussão da EAD, da TIC na educação, que eu acho que temos um verdadeiro desafio pela frente. Nós estamos enfrentando isso, o professor do meu filho no 2º grau está enfrentando isso, eu acho que está todo mundo enfrentando isso. Então, o que parecia muito uma coisa assim, muito hipotética, o vírus desempacotou e trouxe para a gente como é que nós vamos fazer, né? Como é que nós vamos utilizar isso. Acho que tem duas travas importantes aí, que é uma ideia do virtual e uma ideia do artificial. Todo processo é uma construção, como eu falava no início, e todo processo é um processo material de artefatos. Não, a escola é um artefato nela mesma. Primeiro, ela é um lugar específico para um determinado tipo de discurso. Nós temos cadeiras, temos cadernetas, temos quadros, temos provas, temos papel, lápis, etc. Então, nós temos vários objetos aí. Obviamente que isso vai se naturalizando. Então, num primeiro momento, eu acho que uma coisa que trava é que usar muito esses objetos técnicos traria um processo artificializante para a educação, que a educação seria algo mais natural, e se a gente artificializa muito, tem uma coisa ruim aí. Isso eu acho que trava. Segundo, é a ideia do virtual. Como o virtual é comumente interpretado como um delírio, não é? Como algo falso, ilusório, fictício, não é? As pessoas tendem a achar, por exemplo, que uma leitura não dispara processos virtualizantes. Não tem nada mais virtualizante do que um livro, porque você está lendo a história contada por outros e você tem que adicionar suas coisas. Por isso que quando a gente lê um livro, depois vai ver um filme sobre aquele livro, o livro é sempre melhor. Porque o filme, o diretor, ele já resolveu o problema. O cavaleiro subiu com seu cavalo no topo da montanha para encontrar o castelo. Eu tenho que imaginar várias coisas. Quando ele coloca aquele cavalo sem graça, com aquela coisa, pô, seu morro é tão pequenininho assim na minha. Então, a gente adiciona muito mais coisa. Isso é virtualizar. Virtualizar é problematizar. Atualizar é resolver. Então, acho que isso teve... Porque a verdadeira... Na escola do meu filho foi assim. Não, porque nós gostamos mesmo é do contato, essa coisa da internet... Obviamente que o espaço escola é fundamental. É um espaço de socialização. Não está se falando disso. Está se falando de nós não podemos nos encontrar agora. Precisamos utilizar isso com inteligência. E nós podemos, talvez, utilizar isso com inteligência também nos momentos em que a gente pode se encontrar. Eu sempre dou esse exemplo. Se você tirar todas as obras do Louvre e colocar na internet, não refaz o Louvre. Mas para quem não pode ir na França ver as obras do Louvre, já é alguma coisa interessante. Mas o Louvre é o espaço Louvre.
O museu é um espaço museu, onde tem a curadoria, onde você passa. Tudo isso é fundamental. Então, o que eu estou querendo desenvolver aqui não é um pensamento exclusivo, é isso ou aquilo, mas que adiciona. É e não ou. Eu acho que isso travou também o processo. Achar que a educação é natural com menos artefatos, não existe. Por isso que é difícil. Porque é difícil. É algo que a gente tem que lutar para dizer, olha, você vai ter que aprender, você não sabe nada, você vai ter que aprender, estou exagerando, você vai ter que aprender a partir daquele que está lhe dizendo o que você deve aprender, você vai ser cobrado por uma performance em relação a isso, senão você vai perder e vai repetir. Não tem nada mais assustador do que esse tipo de coisa. Então, nada mais artificial do que isso. Então, esses dois processos são processos importantes. Cada mídia dessa vai produzir coisas diferentes. O YouTube para visualização de coisas, o Twitter para checar assuntos rápidos, o Facebook para oferecer um conjunto de possibilidades, mural, chats, o Google, Dropbox, WhatsApp, etc, etc. Videoconferências, isso que nós estamos fazendo aqui. Então, o interessante disso é tentar aí pensar de maneira mais inteligente, não é? E fazer com que a gente consiga... Porque isso não é uma panaceia. Professores ruins vão continuar péssimos usando essas tecnologias. Não muda nada. Não é porque você botou um PowerPoint que a sua aula ficou melhor. Não é. Então tem algo aí que ela não vai virar panaceia nunca. Tudo depende também do aluno. A formação, eu fiz uma vez cursos chamado de classe invertida na graduação, que eu delegava para eles. O que é internet? Ora, num contexto de escassez de informação, como eu estudei, o professor tinha que me dizer as coisas, porque eu não sabia onde tinha, não tinha livros, não tinha grandes bibliotecas, eu não tinha muito o que fazer, a não ser aprender com o professor. Ora, eu não preciso hoje explicar para os meus alunos o que é a internet. Então, quando a gente vai discutir a internet, eu digo, olha, vocês vão para a rede em casa, puxem todas as informações que vocês acharem, cada um traz uma informação, uma. Pode ser da literatura, pode ser de um romance, pode ser de qualquer coisa, falando sobre a internet. E a gente vai discutir. Mas eu preciso desse aluno ativo também, que procure isso. Porque também tem um posicionamento que a gente está muito, muito acostumado. Então, nós precisamos ter uma nova... Não sei como resolver isso, não, tá? Estou falando aqui, mas eu não sei como resolver. Estou há 30 anos nisso e não... Cada vez eu tento me repensar para que as aulas sejam interessantes. Está acontecendo um problema aí. Posso continuar? Pode, então, para que elas sejam interessantes. Então, pensar sempre, né, tirar dessa experiência agora, desse desempacotamento do vírus, talvez coisas interessantes para a gente pensar a partir dessas coisas, né, de politizar os objetos, de pensar o que as redes podem nos trazer de interessante, de pensar as formas de sociabilidades que daí podem emergir, de criar mecanismos diferenciados. Não tem panaceia e não tem receita. Mas acho que o vírus nos ajuda hoje a talvez que se a gente não tiver muita pressa para voltar rapidamente para o que era antes, que a gente possa tirar algumas lições interessantes para pensar daqui para frente como é que nós vamos agir no mundo. Acho que em termos de contato mesmo com o mundo, com os outros, com o planeta, mas também com os objetos técnicos, levando em conta as suas materialidades. Peço desculpas se eu me alonguei e estou aqui à disposição para o debate, perguntas e respostas. Muito obrigado pela atenção e estou à disposição. Obrigado. Obrigado, professor André Lemos. Nós tivemos algumas questões aqui, comentários também no chat, e eu vou tomar um pouco a liberdade, apenas para a gente poder aproveitar melhor o tempo. Eu classifiquei essas questões em três grupos, né, em que essas questões parecem tocar, né, 3 grupos, 3 categorias. Tem questões mais genéricas em torno desses processos tecnológicos emergentes e suas relações com a forma social de produção, com a forma de organização política, etc., que tem a ver com as transformações da própria sociedade.
e como se posicionar frente a elas, né? Quer dizer, nesse primeiro caso, aí as questões elas têm a ver com o desenvolvimento social e como esse desenvolvimento das tecnologias se articula, expressa esse desenvolvimento social e volta sobre elas, né? Aí tem 3 questões, uma delas é sobre a questão de regulamentação digital, um outro comentário de transformações pelas quais as próprias gerações passam, né? E dessa questão do invisível, né? Se no futuro o invisível vai ser realmente invisível, né? Vai ser tão normal, vai ser dado como algo entregue. E esse aprofundamento de algo que, no fundo, já existia no capitalismo, né? Segundo a observação, o Lukács, né, que era um filósofo húngaro lá nos anos 70, ele chamava o capitalismo, ele chamava atenção para algo que ele notava, que era a tendência de constituição de capitalismo manipulatório, que tinha a ver com a preponderância do mais-valor relativo, que tem a ver com o desenvolvimento das tecnologias. Então, isso é interessante. Um outro grupo de perguntas tem a ver com a relação desses processos tecnológicos e políticas educativas e acadêmicas, né? Quer dizer, a questão aí referida, inclusive, pelo professor, da administração de certas das nossas rotinas pedagógicas e de atividades por empresas privadas, né? Sistemas que são controlados por empresas privadas. E, ao lado disso, a transformação dessas próprias atividades em manancial para a produção de Big Data, sobre os quais a gente não tem controle, né? Essas empresas acabam se assenhorando. E, por final, tem algumas questões e comentários também sobre como a gente poderia fazer, né, se o senhor tiver ideias, dicas, ou pensar mesmo o problema de incentivar um uso legítimo, um uso produtivo, um uso enriquecedor dessas mediações tecnológicas nas atividades comuns da escola, da escolarização, dos espaços educativos, nos vários níveis, né? Desde a educação infantil até os níveis de pesquisa avançada, pós-doutorado, etc. Ok. Surgiu até uma última aqui que tem a ver com o primeiro quadro, né? Tem a ver um pouco com esse primeiro quadro, que é sobre a presença desses elementos tecnológicos a ingerência, perdão, desses desenvolvimentos tecnológicos em processos políticos, né? Não só no Brasil, mas em outros tantos espaços, como a tecnologia ela acabou se tornando um elemento, um elo de desinformação, de desorientação da própria opinião pública. E aí fica mais fácil para você, para o seu colega, poder responder. Muito bem, são 3 blocos muito interessantes, são questões muito amplas e importantes mesmo, né? Começar falando da regulamentação. Alguns defendem a necessidade de regulamentar essas mídias, né? Porque se elas são pensadas como meios de comunicação mesmo, como meios massivos de comunicação, e se nós regulamos as empresas de comunicação, deveria se regular também essas empresas. Há outros que defendem a quebra do monopólio para justamente diminuir um pouco essa pressão, porque está tudo na mão de 5 grandes empresas. Então, alguns defendem que para haver inovação, criatividade, etc., precisaria quebrar um pouco o monopólio dessas 5 empresas. A regulamentação, as leis também funcionam, né? Nós temos hoje no Brasil o Marco Civil da Internet, nós temos agora a Lei Geral de Proteção de Dados, o TSE tem uma lei que proíbe o uso de disparo em massa, as empresas começam a se adaptar tecnicamente, a tentar ajustar um pouco isso, não é? Se você vai mandar, hoje mesmo eu tenho um colega postou algo no Facebook, eu ia compartilhar. Antes de compartilhar, ele me abriu uma janelinha dizendo: você não quer ler primeiro antes de compartilhar? Então, essa forma de ação é uma forma para evitar um pouco
o disparo em massa de notícias falsas para atender a lei, e também os disparos em massa via WhatsApp, que já começaram nas eleições agora, né? Já começou, e isso é ilegal. O candidato pode, inclusive, ser cassado por isso. Obviamente que as pessoas não estão respeitando, estão fazendo esses disparos em massa. Então, nós temos aí que ter instrumentos de regulação, instrumentos legais importantes para ajustar isso. Isso emenda também com o terceiro ponto, nesse mesmo bloco ainda, sobre os processos políticos, né? Nós tivemos a influência forte, não acredito que isso explique a eleição do Bolsonaro, nem a do Trump, mas foram elementos importantes na eleição dos dois, né, que foi o disparo de fake news e, principalmente, a discussão sobre a influência da relação da Cambridge Analytica com o Facebook, né, que dispararam. O que eles fizeram? Eles fizeram uma análise, tem pesquisadores que dizem, assim, com 200, 500 posts, psicólogos, por exemplo, eu posso prever em que estado a pessoa está, se ela está em mania, se ela está depressiva. Com alguns posts dá para prever isso. Então, eles utilizaram esse sistema sem que as pessoas soubessem, escondido das pessoas, analisaram as pessoas que já estavam, não interessava para eles as duas pontas do espectro, quem já estava decidido pelo Trump ou pela Hillary Clinton, mas sim quem estava no meio indeciso. Então, eles decidiram bombardear os indecisos com notícias falsas da Hillary Clinton pró-Trump. Então, isso foi o escândalo conhecido como Cambridge Analytica, foi isso. Então, essa é uma preocupação. Essas eleições, nós temos que estar muito atentos a isso. As próximas eleições também. Então, agora, quando se fala de eleição, nós temos que estar sempre em mente formas de regulação das redes sociais. Não me parece que isso é uma novidade na ação política. Né? A novidade temos uma performatividade algorítmica e um alcance aí muito, muito amplo. Mas a ação de artefatos, não é? De dispositivos para a ação política sempre foi algo que interfere na esfera pública. Né? A própria ideia de esfera pública é algo construído, né? Artificialmente. Né? A opinião é que vai... o jornalismo, por exemplo, tem um livro muito interessante do Gabriel Detarde, A Opinião e as Massas, onde ele vai mostrar que a massa vai se originar justamente a partir do momento em que existe uma determinada forma de emissão da informação, da opinião pública, que vai criar o público. Né? Então, é importante entender que esses processos estão sempre imbricados. Temos hoje um complicador maior, porque é a expansão dessas redes sociais e a afetação dessas ações em cada um de nós. Né? Todos nós portamos esse dispositivo, que é um telefone celular, que é a ponta de chegada dessas ações. E do capitalismo, efetivamente. O capital está sempre querendo a nossa atenção. Então, essa reivindicação de uma atenção e de um engajamento nas plataformas também não é uma novidade para o capital. Né? Então, nós estamos aí não tem nada mais virtual do que o capital. O capital vai para tudo quanto é lugar. Né? Ele não tem muita preocupação em relação a isso. Então, a ação nesses dispositivos é uma ação básica do capitalismo, da construção mesmo do capitalismo. Né? Então, acho que isso é importante. Em relação à geração, não sei se eu entendi bem, eu falei um pouco da atenção e dessa invisibilidade, porque isso também não é algo totalmente novo. Não é? Eu sempre gosto de comparar para que a gente não caia num culto de uma novidade radical. Não é totalmente novo. Quando eu entro numa livraria, os livros não estão ali por acaso, naturalmente. Estão curados. Não é? O livreiro vai colocar aqueles que, de repente, deram um jabá na frente para vender, né? O que não tem vai ficar mais escondido lá no fundo. Sempre tem uma curadoria. Sempre. Alguém sempre está tornando algo invisível e tornando algo visível. Sempre. Quando nós vamos dar uma disciplina, a gente faz isso também. Então, quando eu vou dar minha disciplina, eu vou escolher a minha bibliografia. Então, tem uma enorme bibliografia invisível. Então, de novo, tudo é construído. Importante é a gente politizar a construção. Né? Professor, por que você está dando a disciplina assim? Por que são esses autores? Podemos discutir. Podemos sugerir coisas e eu posso aceitar. Então, nós temos sempre que discutir a construção, mas sempre há processos de invisibilidade e de visibilidade. O importante é que a gente tenha consciência disso. Também quando a gente entra no supermercado. Não é à toa que as coisas mais apelativas estão na frente.
Você comprar logo, né? Para você comprar. Por isso que diz, nunca vá com fome para o supermercado, né? Você tende a ser manipulado ali, entre aspas, pelo marketing, pela publicidade, etc. Bom, então eu acho que temos um outro registro da invisibilidade, né? Porque somos nós que produzimos, parece. Né? Quando eu vou numa livraria, eu sei que é o livreiro que fez aquilo ali. Então, opa, tem coisa aqui, como é que eu vou achar isso? Não vou achar. Se eu for procurar tal livro, meu livro, cadê meu livro? Ah, o livro professor está lá no fundo, não sei o quê, mas o best-seller das letras está na frente. Então, mas quando sou eu que busco, e quando é uma máquina, parece que a máquina está me dando tudo que tem para me dar. Então isso fica mais invisível ainda. Então a gente precisa politizar dessa forma, né? Quebrar monopólios, etc. Então isso eu acho importante. Em relação à política acadêmica, às plataformas dependentes, realmente não é difícil. É difícil escapar disso. Eu não sei como fazer. Eu, na minha disciplina, e eu emendo já na outra, que é dos usos enriquecidos, né? Primeiro que nós somos plataformas dependentes, então nós temos que problematizar isso. Se não tivesse essas plataformas aqui, como é que nós estaríamos fazendo isso aqui agora? Não é? Difícil. Difícil escapar, mesmo que fosse uma ligação por telefone, vamos usar o FaceTime. Ah, mas está na Apple. Ah, então vamos usar o Android. Está no Google. Então, difícil escapar disso. Não estou dizendo que a gente não tenha que discutir. Não é? Talvez fazer acordos. Em alguns acordos, restringir algumas ações. Não sei. Então, essa é uma área muito difícil de ter uma posição muito clara. O que eu acho é que nós devemos politizar. Uso enriquecedor. Eu uso sempre na minha disciplina, sempre. Certo? Eu faço sempre blogs coletivos, então eles usam o WordPress, eu brinco com eles, blog, só quem usa blog sou eu e vocês. Blog, ninguém mais usa blog, ninguém nem sabe mais o que é blog. Agora estão descobrindo podcast. Outro dia um veio me perguntar, podcast, você viu, professor Sanov? Esse podcast é desde os anos 2000 que tem podcast. Mas agora se transformou em algo popular. Tem uma fera aqui, vocês não reparem, é o cachorro. Então, nós temos usos interessantes para isso. Não é? Um estudante de doutorado, por exemplo, usar ferramentas como o Atlas TI, não é? Que você pode fazer leituras importantes, cruzar dados, cruzar bancos de dados, acessar o portal de periódico CAPES. Não é? Nós temos que usar essas ferramentas, né, para fazer análises importantes, fazer raspagem de dados para o que chama de digital humanities hoje, né? Raspar dado para pegar informações do que está acontecendo no Twitter. Isso vai permitir uma leitura da vida social. De novo, social é o que associa, né? Como é que as pessoas se associam em determinada coisa. Então, como é que um historiador vai, por exemplo, fazer uma história, sei lá, sobre o imaginário do bairro de Santa Teresa, aí em Belo Horizonte? O que ele teria que fazer? Ir na casa das pessoas, pedir a foto. Você pode me emprestar seu álbum de fotografia para eu ver as coisas, etc, etc. Não, mas fulano já morreu, não tem mais, o álbum não... Tudo bem, você pode fazer isso, você deve fazer isso também, tem uma cultura oral importante ali. Mas você vai ter hoje, pelo Instagram, pelo Twitter e pelo Facebook, uma quantidade gigantesca de fotografias e de imagens do bairro, sobre o bairro, pelo bairro, que vai permitir a nós, analistas sociais, a termos uma análise ainda mais fina do que é o bairro, o imaginário do bairro de Santa Teresa. Estou dando um exemplo, mas nós não podemos nos privar. Como é que eu vou fazer? Não sei, então vou fazer uma enquete, uma estatística. Não, nós temos ferramentas para retirar esses dados e fazer análises importantes com essas ferramentas hoje do que se chama de humanidades digitais, né? Com plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, e entender como é que essas plataformas, na realidade, estão mostrando como é que nós estamos nos associando, mesmo em tempo real. Em tempo real. Então, para um cientista social, isso é sensacional, porque eu tenho mais dados ainda para entender a vida. Né? Então, em vez de eu criar uma grande conjuntura teórica e aplicar um questionário de 50 pessoas, eu posso ter 50 mil pessoas produzindo informação sobre aquele tema, então eu vou precisar de artefato. Então isso é importante, que a gente saiba usar o Twitter, o Facebook. Eu acho que essas ferramentas são ferramentas maravilhosas, não é à toa que elas têm muito sucesso, não é à toa que as pessoas não desgrudam dos celulares. Agora, nós somos aquilo, não é penso, logo existo.
É me associo, logo existo. Nós somos aquilo ao qual nós nos associamos. Uma amiga minha virou para mim, mas você tem Facebook? Mas o Facebook não tem nada. Eu digo, depende. Depende. Eu leio coisas maravilhosas no Facebook. Eu sigo pessoas que escrevem textos magníficos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Depende. Agora, você vai seguir pessoas que só botam a foto do gato e a comida no aniversário da avó. Isso é interessante também, mas talvez não seja tão interessante assim. Não seja o uso mais importante que a gente possa fazer dessas ferramentas. Revoluções foram feitas através dessas ferramentas. Primavera Árabe. Agora é um hacker que está na Polônia, que estava coordenando toda a ação na Bielorrússia. O cara estava na Polônia, agindo pela rede para mobilizar as pessoas para fazerem resistência ao último ditador da Europa. Então, quer dizer, nós podemos fazer coisas interessantes. As ferramentas estão aí, elas propõem coisas interessantes. Então, não é apenas porque é de uma empresa privada que ela não nos serve, mas temos que politizar isso no nosso uso. Eu acho que era isso, né, que me apareceu aqui para o momento. Sim, sim. Ok. Ok, professor. Deixa eu ver se tem alguma novidade ou algum. Tem uma questão que eu até acabei não me referindo, estava nessas mediações tecnológicas as mediações de tecnologias de educação, que é voltado aos profissionais da educação, que ainda são excluídos. Isso é uma questão importante, até pelo nosso programa, que é voltado é um programa de educação e docência, voltado prioritariamente a pessoas que estão como professores, né, nos vários níveis de ensino, em especial no ensino básico, né, mas não apenas, mas em especial no ensino básico. E é interessante aí, se você puder explorar um pouquinho, ainda temos um tempo. Não é a minha área, assim, né? Não estudo isso, Tá. não dedico a isso diretamente. Pode dizer da minha experiência na universidade, que é onde eu conheço, né? Sim. Então, eu acho que é importante que a gente não seja refém desses objetos, mas que a gente conheça esses objetos, né? Talvez uma nova geração venha aí com mais destreza, mas não sei, não acredito muito ainda. Eu acho assim, que a gente tem que produzir processos do que eu chamava de virtualização e atualização. O meu processo educacional é isso, produzir processos de virtualização e atualização. Virtualização é questionar, produzir formas de questionamento. E a atualização é dar respostas, pelo menos temporárias, mas que possa responder. Não é? Que a gente possa discutir uma coisa sobre a internet e a gente possa ter uma opinião sobre isso, mesmo que depois você possa mudar a sua opinião com novos processos virtualizantes. Então, eu acho que os professores, assim, nós não devemos, porque às vezes nós vemos muito isso na academia, às vezes, né? Nós fomos treinados muito eu pelo menos, assim, eu acho que o Antônio e outros aí da nossa geração, nós fomos treinados na discussão, né? na fala. Né? Eu acho que produzir bem a fala e o diálogo em sala de aula é fundamental. Claro, estou falando da graduação, pós-graduação, não estou falando do ensino médio, que aí é outra história, é bem diferente. Mas para esse nível, a gente deve tentar utilizar as coisas com uma certa inteligência, sem cair numa pirotecnia do uso de ferramentas, do uso pelo uso. Né? Eu acho que a gente deve tentar tirar de cada instrumento aí o máximo possível, a depender do processo em questão. Né? Então, assim, eu acho que um aluno em doutorado, né, eu não tenho muito que ficar, eu tenho que fazer discussões de alto nível e ele tem que ler. Tem que ler. Agora, um estudante de graduação, nós podemos fazer um outro tipo de debate, nós podemos usar outro tipo de instrumento, nós podemos fazer outras formas de interação, né? Que é bem diferente, são níveis diferentes. Então, eu acho isso, eu acho que a gente precisa. É importante que os professores tentem se atualizar sem ficar refém de
pirotecnias superficiais, que na realidade é uma maneira de se esconder, né? De novo, de tornar invisível aquilo que você não sabe, né? Eu acho que a gente precisa... Outro dia eu vi alguém, eu acho que era um filósofo francês chamado Tristan Garcia, que ele dizia... Não foi ele não, foi o filósofo francês que acabou de morrer, o Bernard Stiegler. O Bernard Stiegler, ele dizia assim, na universidade, a gente tem que ter professores que ensinem o que eles não sabem. Esses são os professores importantes. Se eu tiver Einstein como professor, eu não quero que Einstein fique me ensinando a teoria da relatividade, a teoria mecânica de Newton. Qualquer professor pode fazer isso. Qualquer um. Agora, Einstein não. Einstein vai apontar quais são as questões dele cruciais em relação à teoria da relatividade, ao espaço curvo. Então, o nosso papel na universidade, eu acho... Bom, tem níveis aí, né? Na graduação, eu acho que o nosso papel é ensinar o que Newton dizia na graduação. Mas na pós-graduação é dizer onde é que está a minha pesquisa. O que é que eu não sei, estou querendo saber. Né? Onde é que nós podemos apontar. Então, é essa postura que eu acho que a gente tem que adotar de alguma forma e tentando tirar proveito dos instrumentos que estão à nossa disposição. Usar um vídeo, mostrar saber cruzar referências bibliográficas, essas coisas. Ok, professor André Lemos, em nome da organização do evento, bem como da linha de pesquisa e do Promessa, eu agradeço a disponibilidade do senhor trazer esses pontos de discussão da relação entre processos tecnológicos recentemente mais emergentes e os seus desdobramentos sociais, políticos e na nossa militância profissional, que é a formação de novas gerações. Obrigado, professor. Se eu quiser terminar, chamar a atenção para algum aspecto também. Não, só queria agradecer, parabenizar pelo evento, foi um prazer conversar com vocês. Esse novo normal aí tem algo que é muito estranho, né? Assim, eu não sei quantas pessoas tem aqui, como é que elas estão, como é que elas reagem. Essa tela tem algo, é interessante, mas ela nos priva, né? Eu fico me olhando o tempo inteiro, não é? Então tem algo aqui que nos priva de um contato mais direto com o público. Então, eu queria agradecer pela oportunidade e dizer que estou sempre à disposição para conversar com vocês. Obrigado, professor. Obrigado. Eu queria agradecer também a todos que estão assistindo, estão participando das nossas atividades. Convidá-los, inclusive, para amanhã, já às 9 horas, nós teremos uma primeira mesa, às 9 da manhã. O tema ele tem especial interesse para a questão docente, inclusive, trabalho docente virtual no cenário contemporâneo. Nós vamos contar com a participação de 2 professores, a professora doutora Najara Neves, da Federal de Ouro Preto, e o professor Fernando Fidalgo, da UFMG, e eles vão trabalhar num debate, em apresentação do debate, esse tema do trabalho docente, né, virtual, que inclusive já saiu até aí a notícia em várias secretarias de Estado, e mesmo o Ministério tem essa tendência de prolongar e até aprofundar o uso dessas mediações, né, à distância. Então, é uma coisa que a gente vai ter que se preparar, discutir, ver como usar, às vezes, contra a intencionalidade do poder. Né? O poder tem uma intencionalidade, mas a gente pode tentar usar também contra ela, né? Uma intencionalidade educativa melhor. Os recursos são todos nós, né? O nosso sim, tem até isso. O nosso computador. A gente paga para trabalhar. Pagando para trabalhar. É assustador isso. Ninguém pergunta ao professor, você quer um notebook melhor? A conexão como é que está a sua conexão em casa? Tá boa? Como é que faz? Agora é interessante, só uma coisa assim, como essa tendência é bem geral. Eu gosto, eu adoro esporte, certo? Então vejo a ESPN, a Fox Sports. Aí, em um dado momento, o narrador fala assim: olha, pessoal, não fui eu que parei de falar, eu esqueci o nome do jogador, não.
É que a conexão está ruim, a conexão é do narrador, né? Não é. Eu achei ótimo o comentário dele, achei ótimo, né? Quer dizer, olha, a Disney não está pagando minha conexão, né? É a minha naquele caso mesmo. Mas há discussões aí sobre É. sei lá, um aumento no salário, alguma coisa. Essa É um existe. absurdo isso. É um absurdo. É. Ok, professor. Tá bom, Um abraço, obrigado pela participação, obrigado pelo debate. Tchau, tchau.